Olá, bom dia, tudo bem? E hoje eu venho aqui falar com vocês a respeito daquela palavrinha tão bombástica, chamada medo. Ai, Jaqueline, essa palavra me causa aflição, né? Afinal, medo, nossa, eu tenho tanto medo de qualquer coisa. E aí você começa a elaborar aí na sua cabeça a quantidade de medo. E hoje eu venho falar desse medo em relação a uma mudança. Você sabia que quando você está prestes a ter algum tipo de mudança na sua vida, rapidamente esse medo se aloja em você? E isso é super normal. Então eu tive relatos essa semana, né, de pessoas vindo comentar comigo em relação a esse medo. Por exemplo, uma pessoa que está prestes a prestar um concurso de um exame nacional aqui e que a pessoa agora está vendo que está chegando próximo à reta final, né? E este é o motivo pelo qual a pessoa está com medo, porque não houve um certo preparo. E o que a gente precisa entender na vida? Quando a gente vai fazer algum tipo de mudança, até de autoconhecimento, você precisa estar amparado, você precisa saber que isso vai te causar esse desconforto, sim. Por quê? Porque é algo que você não sabe. É algo que você não sabe o que você vai encontrar do outro lado. Então eu tive alguns exemplos, mas eu vou te contar até um de ontem recente, que eu fiz aqui uma sessão com uma pessoa, e a pessoa depois meio que uau, por quê? Porque a pessoa está fazendo um processo de transformação, teve que olhar ali muitas coisas, né? Na verdade, a pessoa já até sabia de todas estas coisas, mas quando você começa a olhar, mensurar e realmente conversar sobre aquilo, você está colocando foco, então aquilo te dá uma proporção muito grande. E a pessoa, porque o ser humano é normal ele ter medo, a gente já falou sobre isso, eu vou repetir. Por que o ser humano tem medo? Porque é o nosso instinto de sobrevivência. Por que o ser humano tem medo, né? Por que você, quando está no meio de uma rua, você simplesmente não atravessa ali no meio da Avenida Brasil de qualquer forma, na Avenida Paulista de qualquer forma, com aqueles carros passando? Porque existe o medo. Então você aprendeu, né? Porque você teve que aprender a isso. Tanto que quando a gente tem uma criança e a criança fala assim, eu vou pular do sofá, dependendo da criança, se a criança não tiver, a criança simplesmente pula ali no meio daquele chão ali e até se machuca. Por quê? Porque tá com um pouco de ausência do medo. Então o medo é para perpetuar a tua vida. O medo, ele é bom. As pessoas acham que o medo é ruim, mas o medo é bom. O medo só é ruim quando ele te paralisa. E é aí que eu quero chegar para você. Quando você tá aqui iniciando um processo, e pode ser aqui um processo de coach, pode ser uma mudança de país, pode ser a mudança de um casamento, pode ser uma mudança de transformação de filhos, um exame nacional, pode ser N coisas. Automaticamente você vai sentir esse medo, o teu cérebro ele vai te boicotar, ele vai tentar burlar ali porque ele tá começando a ficar desconfortável. Por que ele tá ficando desconfortável? Porque ele ainda não aprendeu, porque ele ainda não sabe. E aí eu vou dar um exemplo meu, né? Quando eu comecei a andar de moto, como que foi a primeira vez quando eu subi na moto? Eu tava com muito medo, né? E graças a Deus que eu tava com muito medo. Então quando eu andei a primeira vez, eu andei muito devagar, andei naquelas ruazinhas menores, fui lá pra Resende, no interior, pra poder andar, lá em Jaconé, e fui andar. Ou seja, eu fui me protegendo de todas as formas. Pra quê? Para que eu pudesse dar tempo ao tempo, para que eu me preparasse, para que eu aprendesse, para que eu pudesse estudar ali os códigos, para que eu pudesse estar verdadeiramente pronta. Então foi um processo. E o medo, ele é bom. Você só não pode deixar ele te travar. Você só não pode deixar esse medo te travar, mas você tem que entender o que está fazendo por trás desse medo. E é isso, é porque você ainda não tem preparo, é porque você não se sente confiante, é porque você não sente que você planejou. Então você se sente totalmente desnorteada, despreparada, e isso é a mesma coisa, eu vou dar um exemplo, se você for fazer um processo de separação. Se você não se prepara para aquilo, se você não entende os motivos, se você não vai ali, não calcula, não mitiga se você não faz esse entendimento, você vai fazer todo esse processo com muito medo. Você vai fazer esse processo totalmente insegura, né? O que acontece quando uma das partes toma uma atitude que a outra não está preparada? Por que a outra pessoa vai ao chão?
Vai ao chão porque a pessoa não se preparou em nada para a vida. Em nada. Então se sente como se tivesse tirado as pernas, os pés e tudo. Mas isso eu tô falando de um ponto, mas a mesma coisa para o trabalho, a mesma coisa. E quando você não tem a sua identidade muito bem formada, muito bem alicerçada ali de quem é você, sabe? Dos seus valores, do que você quer, aí o negócio fica muito pior. Então essa é a dica de hoje que eu venho dar para você. Se você está com medo, se você não está conseguindo romper uma barreira, o motivo é esse. Você precisa aprender mais, estudar mais, se juntar com pessoas que já passaram, que já superaram, que já estão à frente para poder te dar a mão e você passar por esse processo, não é sem medo, mas passar por esse processo com confiança. Passar com esse processo alicerçada ali, entendeu? Porque isso é que é o processo de quando eu vou fazer uma mudança na minha vida. Tá com medo? Me procura, manda uma mensagem, curta esse vídeo, compartilhe, mande para outras pessoas que você sabe que tem medo, porque a gente vai ajudar a pessoa a ter clareza e saber que o medo é bom. Eu preciso me preparar para essas mudanças. Tenha um ótimo dia, gratidão.